Presidente, gravação iniciada. Gravação iniciada. Item 30, doutor Luiz Eduardo. Sim, senhor presidente. Singenta, proteção de cultivos. Interessado, fazenda. Perfeitamente. A minuta se encontra na pasta compartilhada. Deixa eu abrir aqui. Está abrindo. Eu já abri, quer que eu feche? Deixa eu ver se eu consigo habilitar a edição. Só um minuto, doutor, não precisa ainda não. Não precisa. Beleza. Obrigado, doutor Valci. Bom, presidente, é IRPJ de 1998, 2000 e 2001. Pedido de restituição e ônus da prova. Temos uma questão de conhecimento também para discutir. O recurso é do contribuinte. Originalmente, foi feito um pedido de saldo negativo de imposto de renda e contribuição social pelo sujeito passivo, combinado com declaração de compensação, com algumas declarações de compensação. A delegacia DERAT, em São Paulo, de administração tributária em São Paulo, deferiu em parte os pedidos, fazendo glosas. Da CSLL, em 1998, porque o saldo negativo já teria sido objeto de pedido em outro processo. Em 2000, pela inexistência dos recolhimentos e compensações para o período. E para o IRPJ, em 2000, pela inexistência do recolhimento das antecipações por estimativa, portanto, prejudicando a existência do saldo negativo alegado. O sujeito passivo apresentou manifestação de inconformidade, requerendo o reconhecimento do crédito pleiteado e Perdão, ligaram para mim, eu já desliguei. Pedindo o reconhecimento do crédito pleiteado e, para o ano de 2000, alega ter sofrido retenção de imposto de renda na fonte, que aplicações financeiras por eles alegadas foram de outro período, que houve prestação de serviços, que teve erro no preenchimento da DCTF, e que o crédito seria oriundo de empresas que sofreram fusão com ela. O IRPGF de 2001, quanto a 2001 no IRPJ, ele pede atualização da Selic, e quanto à contribuição social, o ano de 98, alega que apenas uma parte do saldo negativo é que teria sido objeto de período no outro processo administrativo fiscal. A DRJ em São Paulo, acórdão 16.15.027, negou o provimento à impugnação. Então, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário, revisando os argumentos da impugnação. Sobreveio a decisão recorrida, que originalmente converteu o julgamento em diligência na resolução 14.02.00.013 e depois proferiu o acórdão 14.02.002.306, no qual deu provimento parcial ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório a contribuinte de R$ 119.058,36 relativos à contribuição social do ano de 2000 e R$ 5.661,46, concernentes ao IRPJ de 2000. Tais valores deverão ser, ela decidiu que os valores seriam atualizados pela taxa Selic, tendo por termo inicial o mês de janeiro de 2001, e que a atualização dos valores relativos ao ano calendário de 2001, já reconhecidos pela DERAT, deverá constar como termo inicial para contagem o mês de março do próprio ano de 2001. Essa foi a decisão recorrida. O sujeito passivo, ele apresentou recurso especial alegando nulidade do acórdão recorrido pela não apreciação de todos os argumentos apresentados pela recorrente,
trouxe como paradigma os acórdãos 106.14.100 e 105.14.338. Alegou que seria nula, por cerceamento do direito de defesa, a decisão na qual não são apreciados os argumentos apresentados pelo contribuinte contrários ao lançamento impugnado. O presidente da Câmara deu seguimento ao recurso e, em contrarrazões, a Fazenda Nacional preliminarmente pede o não conhecimento do recurso e, no mérito, requer negativa de provimento ao recurso para manutenção da decisão recorrida. Posso passar ao voto, presidente? Inicio meu voto pelo... Muito obrigado. Inicio meu voto pelo conhecimento. Não conheço. Entendo haver falta de similitude fática entre o recorrido e os paradigmas. Isso porque, no recorrido, o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar seu alegado direito creditório. Já os paradigmas, eles são de outros contribuintes. Olhem só, ambos são de auto de infração e não de pedido de ressarcimento. E o segundo paradigma, o 106, é auto de infração de imposto de renda da pessoa física. Portanto, eu não tenho como cotejar a distribuição do ônus probatório se ele é necessário ser comprovado e as alegações em situações em que nós sabemos, no auto de infração, o ônus probatório é da fiscalização que acusa e no pedido de ressarcimento, o ônus probatório é do contribuinte que pede. Caso vencido, passo ao mérito. Vamos votar o conhecimento em separado, presidente? Vamos. Doutor Andrada. Com o relator, presidente. O relator, presidente. Doutora Tatiana, doutor Valcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Só um minuto, presidente. Marquei aqui em vermelho a parte do mérito, que eu nem sequer vou ler. Também estou votando com o relator. Então, por unanimidade de votos, não se conheceu do recurso especial. Esse foi o item 30. Agora, item 31. Recorrente comercial de alimentos Estrela. Interessado Fazenda. Doutora Tatiana. Presidente, há um recurso especial do sujeito passivo, né, contra acórdão, que por unanimidade negou provimento ao recurso voluntário. O ponto aqui é uma matéria já conhecida, né, que é mandado de procedimento fiscal, né, se é um instrumento de controle administrativo dos atos praticados, se seria necessário ou não, né? E, então, essa é a matéria, né, do recurso do sujeito passivo. Eu vou direto ao voto, presidente, porque já é uma matéria bem conhecida, tá? No voto, eu cito aqui... voto da doutora Vanessa, né, constante do acordo 9303008567, porque ela desenvolveu bem o tema e eu acompanho ela nessa matéria, que eu acho que o MPF ele tem que trazer todos os pontos, inclusive os tributos, faturadores e tudo mais, para não causar surpresa ao contribuinte. Então, considerando que não foi apontado no MPF previsão para fiscalização da CS, havendo inclusive incorreção de realização de arbitramento, é de se assistir razão ao sujeito passivo. Então, eu voto por dar provimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo, tá? Com o entendimento aqui firmado pela doutora Vanessa. Doutora Andrada. A doutora Tatiana foi tão rápida que eu
É a questão, qual que seria mesmo o vício do MPF? Desse processo aqui específico? Teve um vício em relação ao cálculo do arbitramento feito pelo fiscal, né? E o MPF não apontou também a autuação referente à CSLL, tá? Bom, eu não vou nem ler o acordo recorrente, que foi inclusive unânime, né? Para negar provimento. Antigo também, 2013. Presidente, com devida vênia, doutora Tatiana, eu abro divergência. Eu não vejo como que o MPF possa gerar nulidade do lançamento que foi feito por autoridade competente e tal, obedeceu aqueles incisos do artigo 10 do PAF, etc. Eu abro divergência para negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Doutor Luiz. Presidente, um esclarecimento que eu quero pedir à relatora, posso? Sim. Doutora Tatiana, em que pese a senhora fazer menção à nulidade no arbitramento, me parece que a divergência que subiu foi a do MPF. Tem paradigma específico para falar de arbitramento? Eu acho que o senhor tem razão, viu, doutor Luiz? Tá, ok. Não, me pareceu que aí o voto poderia ficar em empate, mas sendo assim, concordo com o doutor Andrada. Eu vou Acompanho a divergência. Desculpa, doutor Luiz, eu só vou retirar essa parte com correção da realização do arbitramento, porque eu acho que isso daí foi objeto do auto de infração, tá? Então, realmente que não houve previsão no MPF em relação à fiscalização da CS, tá? Perfeito. Acompanho a divergência, presidente. Matéria conhecida, MPF. Doutor Valci. Com divergência. Doutor Jorge. Com divergência. Doutora Érica. Com a relatora. Doutora Vanessa. Com a relatora. Por demais conhecida a matéria. Vários acordos aqui, né? Inclusive esse 9303010564 de minha relatoria. Aqui, deixa eu ver, só Tatiana e Vanessa foram vencidas. Érica, você votou de outro modo na última, hein? Nesse processo aqui? Dá uma olhadinha no 9303010564. 9303010564. 564. Mas no 567 a Érica votou juntamente com Tatiana e com Vanessa. No 567. Acho que teve o 008-567, que você viu de base para o voto da doutora Tatiana. Ah, tá. Mas dá uma olhadinha nesse 010-564, que é o mais recente. Espera aí. Ai, digitei errado aqui. 93. Matéria conhecida, já foi algumas vezes para a súmula. Repete para mim de novo, Rodrigo, que saiu aqui. 010.564. Prefixo 9303. Se não me engano, a Érica mudou de entendimento. Peraí, deixa eu ver aqui. Acho que ela mudou de entendimento recentemente. Esse é o mais recente que tem, que eu achei aqui, né? 11 de agosto de 2020. Em 2 meses. Verdade, Rodrigo, eu te acompanhei. Foi verdade. Acompanhei a divergência. Foi verdade mesmo, eu mudei de entendimento sobre essa questão aqui da dança. Foi isso mesmo. Ele é novo esse Eu voto. acompanhei pela nulidade, né? Não há nulidade. Uhum. Aí vai manter? Vou manter, eu acompanho a divergência. Divergência. Eu acompanho o relator. Então, por maioria de votos... Não. Doutor Rodrigo, o senhor acompanha a divergência. Eu acompanho a divergência, exatamente. A doutora Tatiana. Então, por unanimidade, por maioria de votos, negou-se o provimento ao recurso. Vencidas conselheiras Tatiana e Vanessa. Vencedor?
Voto vencedor. Acho que foi Andrada aquela vez. Doutora Andrada. Só copiar e colar. Presidente, sugeri a doutora Érica, já que ela mudou de posição, ela poderia externar o motivo. Se a doutora Érica quiser. Pode ser. Então, doutora Érica. Doutora Érica, o voto vencedor. Tem 32. Perdão, presidente, foi uma sugestão num arrobo de... Eu me meti aqui em algo que não me diz respeito. Eu peço realmente desculpa. Não, tudo bem. Colaborar com o colegiado. Mas não, tudo bem. Antes, vou pedir a palavra para poder me manifestar nessas coisas. Peço desculpa. Que fique registrado. Sem problema. Assim, um arrobo de camaradagem. Sempre é bem-vindo. Item 32. Recorrente, Fazenda Nacional. Interessado, Caio, Induscar, Indústria e Comércio de Carrocerias. Também doutora Tatiana. Bom, é um recurso especial da Fazenda, né, contra acórdão, que por unanimidade de votos do provimento ao recurso, traz a seguinte ementa, né, que se a fiscalização não solicitou a comprovação da efetividade dos valores deduzidos a título de fonte, não há como admitir que estes não possam ser compensados. Se os valores relativos na fonte foram deduzidos em períodos de competência anteriores aos que efetivamente se referiam, a lei determina que se proceda conforme reproduzido no artigo 273 do RIR de 99. A Fazenda Nacional, então, interpôs recurso, trazendo que o colegiado formou decisão de primeira instância e cancelou o auto de infração, ao argumento, basicamente, que o lançamento não teria observado os efeitos da postergação do pagamento do imposto. Caso fossem acolhidas as considerações do referido acordo, a consequência seria o cancelamento do lançamento em decorrência da presunção de que o contribuinte pagou a contribuição exigida nos anos posteriores sem que ele tenha, em momento algum, provado esse recolhimento. Em despacho, então, foi dado seguimento ao recurso especial para ressurgir com a discussão dos efeitos da postergação do tributo no lançamento diante da aplicação do artigo 273. Contrarrazões foram apresentadas pelo sujeito passivo, trazendo que o recurso não deve ser conhecido. Em momento algum, a fiscalização solicitou a comprovação da efetividade dos valores deduzidos a título de retenção na fonte, e se assim não fez, não pode agora exigir que o contribuinte realize o dever poder de fiscalização que é atinente ao fisco, e não ao contribuinte. Não pode a União requerer em via processual que não requeriam seu procedimento de fiscalização, pois isso, por si só, macula por completo o lançamento do crédito tributário pelo fisco. O voto. Eu não conheço o recurso especial da Fazenda, então, para melhor elucidar, eu recordo o acordo recorrido, que traz que se a fiscalização não solicitou a comprovação da efetividade dos valores deduzidos a título de fonte, não há como admitir que esses não possam ser compensados, né? Se os valores retidos na fonte foram deduzidos em períodos de competência anteriores aos que efetivamente se referiam, a lei determina que se proceda conforme reproduzido no artigo 273 do RIR. Então, eu trago aqui uma parte do voto, né, que ele fala que o termo de verificação fiscal lavrado em única página, cujo conteúdo foi integralmente reproduzido no relatório acima, realmente não é um primor de clareza quanto ao procedimento efetuado. Contudo, é possível perceber que a fiscalização em ambos os tributos considerou ter havido dedução indevida na contabilidade do valor recolhido na fonte. Aí, ao que tudo indica, os tributos a pagar informados nas DCTFs foram calculados deduzindo seus valores de fonte que constavam como compensados nos meses seguintes ao encerramento dos respectivos trimestres. A fiscalização não concordou com esse cálculo e adotou como valores a serem deduzidos relativamente ao IRPJ no segundo trimestre de 2004 e no quarto trimestre de 2005, os valores de fontes informados na DIPJ. E no terceiro trimestre de 2005, no terceiro trimestre de 2007, no quarto trimestre de 2007, os valores de fontes a cooperar apurados na contabilidade. Por outro lado, relativamente a CS, não deduziu nenhum valor, uma vez que as deduções da DIPJ estavam zeradas. Isso explica a diferença encontrada e é o que se infere quando se tenta fazer uma leitura conjugada dos elementos trazidos nos autos. Portanto, o que se percebe é que a fiscalização não concordou com as deduções à fonte perpetradas pelo contribuinte no cálculo dos tributos a pagar informados na DCTF, porque elas estavam contabilizadas fora dos respectivos períodos de apuração. Procedeu
Dessa forma, independentemente de muitos dos históricos dos supramencionados lançamentos, a deve conter a informação de que se tratava de períodos de apuração imediatamente anteriores. Nada obstante, não houve quaisquer questionamentos sobre a fidedignidade das respectivas retenções na fonte, apesar de a instância qual ter afirmado que a empresa foi regularmente intimada acerca dos comprovantes dessas retenções, não é possível atestar a veracidade dessa afirmativa. As únicas intimações incluídas nos autos solicitam a apresentação de livros e esclarecimento de assuntos distintos do que efetivamente foi tributado no presente processo. Pelo que se pode inferir, a fiscalização discordou da apuração perpetrada pelo contribuinte. Por isso, entendo que a autuação mereceria maiores cuidados com a sua lavratura. Por exemplo, uma intimação para que a empresa esclarecesse os lançamentos contábeis que refletiram as referidas diferenças apuradas. Além disso, haveria que solicitar a comprovação da efetiva retenção dos valores de fundo deduzidos no seu cálculo, independentemente das considerações que realmente poderiam caracterizar a preterição do direito de defesa. Observe que assiste razão recorrente quando propugna pela necessidade de a fiscalização ter se limitado, se fosse o caso, ao lançamento decorrente da mera postergação dos pagamentos dos tributos envolvidos. Com efeito, se a fiscalização não solicitou a comprovação da efetividade dos valores deduzidos a títulos de fonte, não há como admitir que esses não possam ser compensados. Se eles foram deduzidos pelo contribuinte em períodos de competência anteriores aos que efetivamente se referiam, a lei determina que se proceda conforme reproduzido no artigo 273. A DRJ entendeu que a empresa apegou ao trecho do termo de verificação fiscal que tratou da não observância do regime de competência para afirmar que teria havido postergação. Afirma, por sua vez, que não encontrou nos autos qualquer documento que confirme essa assertiva e conclui que houve um erro de edição ou redação gráfica. Nada obstante, conforme já mencionado, as edições desconsideradas são justamente aquelas que foram contabilizadas nos meses seguintes. Essa constatação vai ao encontro da inobservância do regime de competência e não se pode, portanto, simplesmente concluir que se trata de um erro sem maiores consequências para a compreensão do feito fiscal. Então, esse é o acórdão recorrido. O acórdão paradigma, por sua vez, trata de postergação de pagamento de tributo. A postergação de pagamento de tributo pressupõe a prova do seu efetivo pagamento. E aqui o voto que eu trago, né, que fala da compensação de prejuízo fiscal, né, que o direito à compensação só se configura com a existência conjugada e simultânea de prejuízos fiscais pretéritos e lucro. Como o lucro só é apurado ao final do período seguinte ou da apuração dos prejuízos, então, antes da ocorrência desse lucro, não podemos admitir direito adquirido a essa compensação. Portanto, antes da lei nova, não havia direito a ser exercido, mas sim mera expectativa de direito. A hipótese de postergação está regulada pelos decretos respectivamente, dão suporte legal ao 273. Aí eu trago que, vê-se pela transcrição dos votos, as situações analisadas no acórdão recorrido são diferentes das do acórdão paradigma. Ora, no acórdão recorrido, trata-se de dedução de valores deduzidos a título de fonte em período de competência anterior ao que efetivamente se referiu, em que se conclui pela aplicação do artigo 273 e ainda se constatou que a fiscalização não solicitou a comprovação da efetividade dos valores deduzidos. Ademais, a própria DRJ trouxe que, não obstante a empresa se apegar ao trecho do termo de verificação fiscal, que tratou da não observância do regime de competência para afirmar que teria havido postergação do pagamento dos tributos, não encontrou, então, nos autos qualquer documento que confirme essa assertiva e conclui que houve um erro aí de digitação. No acórdão paradigma, foi constatado que a recorrente recompôs seus resultados e respectivas compensações dos anos calendários de 99 a 2003, aproveitando em 2003 o valor glosado pela fiscalização em relação à compensação levada a efeito em 99, e que, de acordo com os valores informados nas respectivas da IPJ, com observância do limite de 30% para a compensação da base de cálculo negativa de CS, apurou o CS a pagar de 7 milhões, menor do que aquele valor constante da IPJ, donde concluiu ter ocorrido postergação. Nesse caso, não houve discussão acerca da eventual falta de intimação ao sujeito passivo, tal como ocorreu no acórdão recorrido. Além disso, tratam-se de situações fáticas diferentes, um sobre a eventual dedução de tributo na fonte antecipadamente e outro sobre a utilização do valor glosado para fins de compensação em um ano subsequente, o que efetivamente se comprovou que houve pagamento a menor no meio do período, eis que se constatou no final do exercício um valor apurado de imposto a maior. E, além disso, aplicou o mesmo dispositivo, o artigo 273 do Rio 99.
Então, em vista de todo exposto, eu não conheço recurso especial interposto pela Fazenda Nacional por ausência de similitude fática entre os acordos. Esse é o meu voto, presidente. Doutora Andrada, eu não conhecendo. Doutora Tatiana, você considera que esse acórdão, esse recurso especial também está tratando de nulidade? Porque eu creio que essa matéria também não é da nossa competência. O lançamento foi julgado. Foi o lançamento para exigir imposto de renda e contribuição social em razão de postergação de pagamento, alguma coisa assim. Postergação de pagamento do tributo. E o acordo recorrido cancelou o lançamento, deu provimento ao recurso voluntário, para cancelar o lançamento integral. Se a gente entrar no mérito, a gente vai, você, no caso, está propondo não conhecimento, mas se a gente entrar no mérito, a gente vai decidir sobre a própria exigência do RPJ, a não ser que você também esteja entendendo que é uma situação de nulidade do lançamento. Doutora Andrada, como eu já tinha falado anteriormente, né, até no voto que eu proferi com o doutor Luiz, realmente, assim, eu acho que tem uma sutileza aí entre cancelamento, né, de lançamento, que se confunde realmente com nulidade, porque o efeito, na verdade, é o mesmo, né, que é o cancelamento do lançamento, né. Eu não sei se há algum prejuízo se a gente julgar o conhecimento e se for não conhecido, aí a gente não entraria no mérito. Eu não sei se tem algum prejuízo, entendeu? Porque daí a gente faria que nem a gente fez na sessão passada, né, com o processo meu também, que a gente não conheceu e aí a gente não entrou no mérito, né? Que o mérito, a matéria realmente não era de competência da terceira. E aí, se for conhecido, eu acho que é melhor, então, a gente, no caso, retirar, né? Ou fazer uma resolução, eu não sei. O exame de admissibilidade delimitou a seguinte matéria: o recurso visa rediscutir os efeitos da postergação de tributo no lançamento, diante da aplicação do artigo 273 do RIR. A matéria não é nulidade, doutor Andrade, o senhor tem razão. Mas, assim, se, no caso, for negado o provimento ao recurso da Fazenda, vai ser cancelado, vai ser mantida a decisão do cancelamento. Por isso que realmente eu fico na dúvida aí. Doutor Luiz, queria falar? O doutor Luiz está com a mão levantada, estava esperando se ela acabar de falar. Exato. Não, eu espero o presidente me dar a palavra, né? Doutor Tatiana, encerrou? Essa discussão é muito importante e ela revela uma questão fundamental. Qual é a diferença entre vício material e improcedência do lançamento? Essa é a grande questão. Porque vício material e improcedência do lançamento, cancelamento, é algo que tem a mesma consequência. É a mesma decadência para lançar de novo e é o mesmo cancelamento do auto. Ou seja, por consequência, é idêntico. Nós veremos diferença no antecedente. A nulidade é quando a decisão diz, olha, tem tanto erro, ou esse erro não é sanável, não dá para ele se defender. Meu entendimento, porque eu leio a nulidade de forma restritiva. Não leio a nulidade nos termos do artigo 10 do PAF ou 142 do CTN. Eu leio a nulidade nos termos do artigo 59 do PAF. É nulo se a autoridade é incompetente ou se a decisão, ou
se o ato cerceia o direito de defesa. Fora isso, a gente está trabalhando cancelamento, se aquilo aconteceu ou não aconteceu. A diferença entre a nulidade por vício formal e material é que o vício material acontece quando não dá para ele se defender e aquilo não aconteceu. Você tem que acusar de outra coisa. Aí é material. Quando aquilo não dá para ele se defender, mas você pode acusar da mesma coisa em outra forma, ele é vício formal. Simples como isso. Aí nós vamos olhar para a decisão. A decisão foi a seguinte: aqui ele está cancelando o lançamento porque houve postergação e não falta de recolhimento. É isso. E a discussão é, será que eu tenho que cancelar ele inteiro? Porque houve uma postergação, dá uma diferença de tributo, pagar hoje não é igual a pagar amanhã, no mês que vem, então eu só teria que lançar a diferença do valor do dinheiro no tempo. Foi lançado tudo. A decisão recorrida, capô, derrubou tudo. E o paradigma diz, olha, nesse caso, é para você manter a diferença. É isso que está em discussão. Então, nesse caso, foi específico a decisão, disse o que se acusou não aconteceu. Diferente, com todas as vênias, do que eu relatei, em que ele diz, olha, tinha tanto erro que eu matei tudo. Nem sei se aconteceu, mas tinha tanto equívoco para lá e para cá, não dá para entender. Se você ler a decisão, ele vai dizer o seguinte, eu não entendi, derrubei. Isso, para mim, incide no do 59. Agora, com todas as vênias, eu acho que esse não, né? Esse daí é improcedência, porque não aconteceu o ocorrido. Entendi. Vocês entendem a diferença? Falei demais, mas isso para mim é fundamental. Isso está na minha cabeça muito firme, né? E eu não sei se é assim que vocês pensam. A doutora presidente, a doutora Vanessa, antes de começar a sessão, disse que seria muito proveitoso se a turma se reunisse para conversar em tese sobre algum assunto numa reunião administrativa. Não os processos em pauta, mas situações como essa, né? Podemos discutir aqui em sessão e podemos discutir, eu discuto em qualquer lugar. Em tese. Só colocando um ponto, assim, se eu for para essa linha, e assim, até considerando o que o doutor Andrada colocou também, a gente vai acabar discutindo não a nulidade, que seria o efeito. A gente vai discutir a matéria primeiro, né? E essa matéria que realmente subiu em recurso, né? Pelo menos no meu caso aqui. Então, presidente, eu concordo com o doutor Andrada, e eu agradeço o doutor Luiz, né, pela explanação também. Eu acho que se a gente for julgar essa matéria, independentemente dos efeitos, né, que vá, essa matéria realmente ela não é matéria objeto da portaria, né? Não seria de nossa competência. É um preliminar que a gente vai colocar a partir... Eu concordo, presidente, com o doutor Andrada. A partir do voto do doutor Andrada. O doutor Andrada mandou uma preliminar de incompetência. Não, a doutora Tatiana já concordou, eu concordo com ela. Eu acho que essa matéria não é nossa. Isso aí agora ela também colocou. Então, a doutora Tatiana também aceita, como da outra vez também. Aceito, presidente. A preliminar de incompetência. Aceita sim, aceita tornar como seu voto. Não é? Porque você que é relatora. Não, é que eu estava indo pelo lado do não conhecimento, né? Então, eu queria botar aqui para a turma que se a gente votar o conhecimento e ganhar o não conhecimento, a gente não vai chegar a discutir a matéria da mesma forma que a gente fez na sessão passada. Eu não sei se isso é uma boa proposta, entendeu? Olha, eu conheço. Porque tanto no paradigma quanto no recorrido,
O fato é, uma fonte que é do mês seguinte foi aproveitada no mês anterior, o que dá uma postergação. Aí, no paradigma, foi mantido o lançamento da diferença, e no recorrido foi derrubado tudo. Então é melhor realmente ir pela incompetência. Acho que é melhor. Eu tenho uma situação assim também que eu indiquei para que temos uma preliminar de incompetência, temos que botar a primeira preliminar. Certo. A gente não pode nem entrar no conhecimento caso não tenhamos competência para isso. Perfeito, desculpa, presidente, eu só adiantei em termos de discussão, não estou votando. Presidente, então eu concordo que a gente tem que ir pela incompetência mesmo da matéria. Como que eu faço? É resolução? É uma resolução. Resolvem, né? Resolvem. Por unanimidade de votos, colegiado. Aí depende, por unanimidade a gente começou a votar agora. Desculpa. Tá bom, desculpa. Doutor Luiz mesmo parece que é pelo não conhecimento. Então vamos, doutor... Mas eu só me manifestei em tese como seria um conhecimento da minha opinião, mas não estava na hora de votar, eu só estava discutindo. Doutor Andrada, então? Sim, eu acompanho a relatora considerando que seria matéria que não seria matéria de nossa competência, e eu fiz esses questionamentos porque se a situação fosse equivalente ao do Dr. Luiz, e ele esclareceu bem, se a situação fosse equivalente, eu iria pedir visto, como pedi do outro. Mas agora está claro que a situação não é equivalente. Então, eu acompanho a questão da incompetência da turma para julgar o processo. Doutor Luiz? O microfone está desligado. Presidente, estou aqui rascunhando, resolvem os membros do colegiado, não sei por qual votos, devolver o processo para julgamento pela primeira turma da CSRF, por falta de competência de julgamento da matéria pela terceira turma. Conforme ainda me sinto na segunda. Terceira turma. Doutor Luiz, então eu acompanho a relatora. Doutor você? Com a relatora. Doutor Jorge? Não conheço. Não. Primeiro a gente está votando a competência. Não conheço a nossa competência. Tá. A nossa competência. Exato. Não reconheço nossa competência. Afasta a nossa competência. Doutora Érica? Também afasta a nossa competência. Doutora Vanessa? Eu também acompanho por afastar a competência, presidente. Eu até estava olhando no dispositivo específico do RIR se tinha alguma consequência de nulidade, enfim, mas não. Realmente é matéria de direito de RPJ. Né? Então, eu acompanho a relatora. Também acompanho a relatora. Doutor Luiz, já tem um voto de proclamação. Como é que fica, doutor Luiz? Auxilia aí. Microfone. Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, devolver o processo para julgamento pela primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, por falta de competência para julgamento da matéria pela terceira turma. Pode só complementar conforme portaria, nos termos da portaria 15081 de 2020? Os termos da portaria 15081 de 2020. Eu pensei isso também, doutor Tatiana, da portaria, mas como não está na portaria, que tem que citar a portaria... Porque assim, melhor, né? Na verdade, não é matéria nossa, entendeu? Eu citaria a portaria porque, por intermédio dela, que ela veio para a gente. Tá. Perfeito. Essa é portaria... 15081 de 2020. ME, né? Ou é CARF? Portaria ME. Ela é a portaria CARF, a numeração que está unificada agora. Portaria CARF. Nós temos normas no Ministério da Economia agora que as portarias têm uma numeração unificada. Então vai aparecer 15081, depois aparece 16.000, depois aparece 16.080. Tá. Essa é a 15081.
Então, o próximo item da pauta isso foi o 32. 33, doutor Valcir. Esse já foi. Foi votado 33. 34, recorrente, NTE Autopeças, interessado em fazenda, retirado de pauta por solicitação do patrono. 35, também foi retirado de pauta por solicitação do patrono, que era o repetitivo desse aí. Primeira vez que eu vejo repetitivo de um só. Achei até estranho. Não tinha indicado esse processo para a pauta e fui atrás para ver o que é. É o repetitivo. Item 36, também retirado de pauta por solicitação do patrono. Item 37, doutor Valcir, recorrente, Elcio Felipe Cunha e outros, interessado em fazenda. Com a palavra o relator. Aqui trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte, no caso é sujeito solidário de Taurus Comércio de Carnes Limitada. Em 22 de dezembro de 2015, em face do acordo 1802.002.373. A ementa do acórdão proferido no processo 11.060.723.946.2011, 11, onde que tem como contribuinte Taurus Comércio de Carnes Limitada, consta aqui no relatório, e a parte que cabe salientar é que a imputação de responsabilidade tributária a terceiros, atividade incluída entre aquelas de competências das autoridades auditores fiscais. Por intermédio do despacho de exame de admissibilidade de recurso especial, deu segmento parcial para discussão apenas da matéria, nulidade do termo de sujeição passiva solidária, fundamentado no argumento de ter sido lavrado por autoridade incompetente. Tanto o recurso especial como o despacho de admissibilidade, bem como as contrarrazões, referem-se ao processo principal, né, do contribuinte, aquele que eu nominei agora há pouco. Então, esse é o relatório. Pode eu voto. Perfeito. Eu entendo que a matéria foi pré-questionada e constata-se a divergência de interpretação, assim entende-se pelo conhecimento. Como já falei no relatório, o objeto da lida restringe-se à alegada nulidade do termo de sujeição passiva solidária, seu argumento de ter sido lavrado por autoridade incompetente. Em resumo, o contribuinte alega que compete exclusivamente à Procuradoria da Fazenda Nacional fazer a nominação da sujeição passiva. Ele fundamenta seu pedido de nulidade por incompetência da autoridade para afirmar o termo de sujeição passiva de acordo com o artigo 59.60 do Decreto 70.235. Com a devida vênia da leitura desses dispositivos legais, não se verifica que o termo de sujeição passiva é atividade exclusiva da Procuradoria da Fazenda Nacional. Daí eu cito também o artigo 142 do Código Tributário Nacional, com o seu parágrafo único. Portanto, a autoridade fiscal lançadora tem competência legal para imputar responsabilidade tributária a terceiros e fez com a identificação correta do sujeito passivo da obrigação tributária, tanto na condição de contribuinte, no caso da Taurus, quanto no caso da condição de responsável, no caso do senhor Elcio. Do exposto, vota-se por conhecer o recurso especial interposto pelo responsável solidário e no mérito em negar provimento. Doutora Tatiana. Seria eu? Doutor Andrada. Doutor Andrada. Presidente, acompanho o relator. Doutora Tatiana. Esse processo só discute, na verdade, a imputação da responsabilidade do terceiro, né, doutor Valcir? Exato. Perfeito. Só um minutinho, peraí, deixa eu só ver, tem uma súmula aqui. Pela inteligência da súmula CARF 130 também daria para chegar nessa conclusão também. Eu vou anotar aqui então. Eu acompanho o relator.
Dr. Luiz Eduardo. Também acompanho o relator, presidente. Dr. Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso. Item 38. Dr. Jorge. Recorrentes, Scarlett, Comercial e Fazenda. Esse foi retirado de pauta. Retirado de pauta por solicitação do patrono. 39. Doutora Tatiana, recorrente Fazenda, interessado em Bratel. Com a palavra relatora. Não, esse foi retirado de pauta também. Retirado de pauta por solicitação do patrono. Item 40. Doutor Jorge também. Recorrente Banco Itaú. Interessado Fazenda. Com a palavra o relator, doutor Jorge. Está na pasta, presidente. Doutora Tatiana pediu a palavra para se declarar impedida. Pois é, doutora Tatiana, não sei se a senhora... Isso. É, doutora Tatiana? Sim, sim. Ok. Com a palavra o relator. Então, aqui é um processo simples, presidente. A questão da denúncia espontânea, só que no caso dos autos não reflete a questão do julgamento do STJ no RESP 1.149.022. Então, trata-se de recurso especial de divergência deposto pelo contribuinte contra o aresto número tal, que negou o provimento do recurso voluntário, qual restou assim emendada na matéria devolvida ao nosso conhecimento. Denúncia espontânea, exclusão da multa de mora. A denúncia espontânea de que trata o artigo 138 não exclui a responsabilidade pela multa de mora. O recorrido manteve a exigência da multa moratória em pagamento a destempo, embora o mesmo tenha sido dado antes de qualquer procedimento fiscalizatório, objeto da insurgência recursal. Alega o contribuinte, em síntese, que a denúncia espontânea, aspas, exclui a multa moratória decorrente da impontualidade do contribuinte, refere-se ao RESP 1.149.022, que teria decidido nesse sentido. A Fazenda, em contra-razões, aspas, requer que os fundamentos do voto vencedor do acordo recorrido sejam utilizados como contra-razões do recurso especial interposto pelo contribuinte. É um voto da saudosa Sandra Faroni. Então, presidente, conheço o recurso nos termos em que processado. Fato em conteste é que a entidade, reconhecendo que teria feito recolhimentos a menor da contribuição social sobre o lucro líquido referente aos meses de abril a dezembro de 1994, efetuou sua quitação em atraso, em 8 de maio de 1998, com acrescido apenas de juros de mora. Conforme o termo de verificação fiscal, o que ocorreu em suma foi o seguinte: item 3, então o contribuinte impetrou um mandado de segurança, teria sido deferido uma liminar, e eu acho que nos interessa aqui o 3 que eu negritei. Em maio de 1998, constatando que a exclusão foi maior que a devida, recolheu a importância equivalente a X UFIR, que reconhece ter sido indevidamente excluída sem acréscimo da multa de mora, formalizando o processo de denúncia espontânea. A fiscalização formalizou em auto-infração distinta a exigência sobre a parcela que o contribuinte considera correta com suspensão de exigibilidade. Então, a matéria aqui é exatamente a questão da multa de mora. Já tivemos a oportunidade de julgar caso análogo no Acordo 9303-8648, de maio de 2019, da relatoria da doutora Tatiana. Transcrevo esse excerto do voto por oportuno. Sem maiores delongas, entendo que, ainda que me incline pela equiparação do termo pagamento trazido à compensação, não é isso que caso, e aí a parte que eu negrito, eis que não se trata de reapuração de débito a maior ou apuração a posteriori no momento da entrega da declaração. Não tem nada a ver com essa questão. O que entendo, diz a doutora Tatiana, é que não há como se aplicar a tese da denúncia espontânea nesse caso, sob penas de prejudicar os contribuintes adimplentes. Sendo assim, aplicando a inteligência da súmula 360, entendo que o recurso deve ser interposto. Continuo. Igualmente, no presente caso, não se discute que o débito tenha sido pago antes ou após a declaração da NDCTF, pelo que é de ser afastada a hipótese do RESP, se referido como bem consignado pela doutora Tatiana. Veja-se a emenda do referido RESP. O item 2 deixa claro, né? Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada com a consequente exclusão da multa moratória nos casos de tributos sujeitos a lançamento e promulgação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do fisco. A súmula 360. Assim, concluindo, entendo que a denúncia espontânea não elide a mora. Tendo a multa de mora como pressuposto do pagamento desse tempo, a mora, o atraso em relação à data de vencimento estipulada em lei, não há que se falar em não incidência dessa em pagamentos intempestivos.
de SAT é de ser mantido recorrido em toda sua extensão, pelo que conheço do especial do contribuinte, mas nego o provimento, presidente. Doutor Andrada. Estou dando uma olhadinha aqui. Engraçado, foi um auto de infração e ele está alegando denúncia espontânea? Bom, presidente, esse é o meu entendimento também, eu acompanho o relator. Doutora Tatiana. Se declarou impedida. Se declarou impedida. Doutor Luiz. Acompanho o relator. Doutor Valci. Com o relator. Doutora Érica. Nesses casos aqui, né, quando porque ele estava inadimplente, né, então acompanho o relator. Doutora Vanessa. Bem, acompanho o relator, presidente. Também acompanho o relator. Por unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso. Item 41, recorrente, Overtrio Olhos. Interessado Fazenda, também doutor Jorge. Não, presidente, só para constar, no outro a doutora Tatiana declarou-se impedida, né? Tem que constar aí mesmo. Tem que constar que a doutora, no item 40, que a doutora Tatiana se declarou impedida. Item 41, já votamos um igual, parece. Estava só anotando aqui. É só MPF mesmo? O microfone está desligado. Perdão. Esse aqui é um voto semelhante, é um processo semelhante ao que eu julguei já algumas sessões, e ele é semelhante ao que a doutora Tatiana julgou há pouco. Aqui, então, aqui é a questão do mandado de procedimento fiscal, dizendo que ele seria nulo por ele não ter sido explicitamente feito menção à contribuição social do lucro líquido. Em síntese, entende a recorrente que o lançamento seria nulo, uma vez que não poderia ser exigida a contribuição social sobre o lucro líquido, haja vista não ser a mesma objeto do mandado de procedimento fiscal. A seu juízo, com arrimo do paragonado, o lançamento seria nulo por vício formal. Pede, por fim, que seja declarado subsistente a contribuição daquela contribuição. Veja aqui, doutor Luiz, ele diz que o lançamento seria nulo por vício formal, e no fim ele pede a declaração da subsistência daquela contribuição. A sutileza. Aí a Fazenda, encontra razões, pede a improcedência do recurso. Aí a matéria é recorrente nesse tribunal, a respeito já manifestei lá da Priscas Eras, em 2002, não vou cansar vocês aqui, mas aqui o que eu acho importante é o seguinte, lá no parágrafo, no caso dos autos, o contribuinte alega especificamente a nulidade do lançamento da CSL sob o argumento de que o MPF expedido se restringe ao IRPJ. Nesse ponto, é interessante ressaltar que as normas que disciplinam o MPF prevêem expressamente que se consideram incluídos no MPF tributos que possam ser apurados com base nos mesmos elementos de prova em infrações a normas dos tributos contidos no MPF. Não me alonguei no voto da doutora Tatiana porque ela foi vencida. A portaria 3007 de 2001, que dispunha sobre o MPF no período tratado dos presentes autos, assim disciplinava. Artigo 9º, isso eu acho importante. Na hipótese que as infrações apuradas em relação ao tributo ou contribuição contido no MPF, ou no MPF-F ou no MPF-E, também configurar, com base nos mesmos elementos de prova, infrações a normas de outros tributos ou contribuições, estes serão considerados incluídos no procedimento de fiscalização, independentemente de menção expressa. Dessa forma, no presente caso, mesmo que se considerasse essencial, porque eu digo que não, acima, na minha sustentação, que eu faço referência a um voto antigo, mesmo que se considerasse essencial a existência de MPF, desnecessário seria a referência específica à contribuição social sobre o lucro líquido no MPF, devendo-se considerar que o MPF expedido abrangeu a CSL por força do disposto no SUS transcrito artigo 9º da portaria 3007 de 2001. Sem embargo, só a lei em sentido aqui, eu já fico no blá blá blá, eu cito aqui da lá, blá blá blá. Assim, há de ser rechaçada a nulidade pleiteada. Essa vem sendo a jurisprudência desta colenda turma. Nesse sentido, veja-se os arestos tal,
e tais, um inicial lá de trás, de 1194, depois 3.876, e mais recentemente, em julgado que participei, tem-se o acórdão 9.609, relatado pelo ínclito conselheiro Andrada, cuja emenda tem a seguinte dicção. Então, concluindo, desarte a ser mantido recorrido em toda extensão. É disposto com êxito do especial do contribuinte e nego-lhe o provimento, presidente. Como voto? Doutora Andrada. Com o relator, presidente. Doutora Tatiana. Bom, é bem parecido com aquele, o outro que a gente julgou, né? Inclusive foi pela CS também. Eu abro divergência. Doutor Luiz. Com o relator, presidente. Valcir. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Eu acompanho a divergência, presidente. Por maioria de votos, negou-se o provimento do recurso. Vencidas as conselheiras Tatiana e Vanessa. Vencedora Érica, né? Porque daí já aproveita. Faz um... Não, já. Não, esse é do O Jorge. vencedor foi do relator. Ah, O relator então foi o vencedor. Na verdade, o Jorge acabou também me ajudando a fundamentar o outro. Olha, viu? Só citar o do Jorge, Érica. Pega o voto, antes que eu tire. Item 42, doutora Tatiana. Recorrente HSBC. Distribuidor de títulos e valores imobiliários, DTVM. Certo. Interessado Fazenda. Com a palavra relatora, doutora Tatiana. Bom, isso aqui é um recurso especial do sujeito passivo contra acordo número tal, que por unanimidade de votos conheceu parcialmente do recurso, nessa parte do parcial provimento. O colegiado ao qual assim consignou a seguinte ementa, eu acho que houve um erro aqui na ementa, porque a ementa ficou assim desse jeito. A Fazenda Nacional pôs embaixo declaração, alegando obscuridade quanto ao provimento parcial do recurso para excluir a multa e juros. Apreciados os embargos, a declaração colegiada ao qual, por unidade de votos, conheceu e acolheu os embargos para assinar o erro material, né, sem efeitos infringentes. O sujeito passivo pôs embargos também, só que os embargos foram rejeitados. O sujeito passivo, então, interpôs recurso especial, né, trazendo que o auto de infração desse processo administrativo deve ser cancelado por ter sido indevidamente lavrado. O crédito foi constituído por meio de depósito judicial no montante integral, ainda que não se entenda que o depósito judicial constitui o crédito tributário e impede o lançamento fiscal, o valor exigido nos autos deste processo foi devidamente declarado em DCTF. Em despacho, foi dado seguimento parcial, né, em relação à matéria constituição do crédito tributário por meio de depósito judicial e impossibilidade de lavratura do auto de infração. Então, contrarrazões foram apresentadas pela Fazenda, que trouxe, entre outros, que observando as circunstâncias particulares do presente caso, em que a exigibilidade do crédito se encontra suspensa por depósito integral do valor, não se vislumbra qualquer óbice em que seja efetuado o lançamento. O fato de ter realizado o depósito integral do montante do crédito tributário não cria vedação à atuação funcional do agente público. Então, dependendo da análise do recurso especial, eu conheço o recurso, eu concordo com o exame de admissibilidade constante de despacho. Aí eu trago aqui que, enquanto a decisão recorrida entendeu que, mesmo com a informação dos depósitos judiciais, o auto de infração poderia ter sido lavrado, para prevenir a decadência, decidiram de modo diametralmente oposto que, se a própria autoridade fiscal atuante concluiu que havia depósito do montante integral, e o STJ pacificou o entendimento de que o lançamento será impedido em tal hipótese, há de se cancelar integralmente a presente exigência. Sendo assim, eu conheço o recurso especial interposto pelo sujeito passivo. Quanto à lide posta, ou seja, a concessão do crédito tributário por meio de depósito judicial, impossibilidade de lavratura da infração, entendo que assiste razão ao sujeito passivo, visto que o lançamento de ofício de débito com exigibilidade suspensa somente deve ser feito nas hipóteses previstas do artigo 63. Do artigo 63, da 9.430, traz que, na concessão de crédito tributário destinado a prevenir a decadência, cuja exigibilidade houvesse sido suspensa nas formas do inciso 4 e 5, não caberá lançamento de multa de ofício, né? Tal. Vê-se que faz todo sentido a autoridade fiscal lançar nas situações em que o contribuinte possui liminar em mandado de segurança para não recolher o tributo discutido, vez que se após 5 anos a liminar cair,
o tributo passa a ser exigível, mas o contribuinte poderá alegar que ocorreu a decadência dos direitos de autoridade lançar. Diferentemente do caso em que o contribuinte efetua depósito da parte controversa, vez que se o contribuinte perder a causa, o depósito é convertido em renda para a União. Frisa tal entendimento o julgado do STJ, cuja emenda coloca abaixo. O depósito de crédito tributário equivale ao lançamento tributário para fins de condição de dívida. Então, esse é o precedente do STJ. Ademais, o depósito reprime a execução judicial, sendo medida inibidora das ações possíveis de serem manuseadas pela Fazenda Pública. É de se trazer ainda que o STJ analisou o tema sob a égide do artigo tal, recurso repetitivo, cujo entendimento reproduz abaixo. Os efeitos da suspensão da liquidez pela realização do depósito integral, exequendo, quer no bojo da ação anulatória, quer na ação declaratória de inexistência, ou mesmo mudar de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução, tem o condão de impedir a lavratura do auto de infração. Sendo assim, nos termos do artigo 62, eu estou observando o decidido pela STJ e dou provimento ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo. Doutor Andrada. Presidente, doutora Tatiana, com a devida vênia, abre divergência. Nós decidimos essa matéria recentemente, julho de 2020, acordo 9303-010-539, lavra do doutor Jorge Freire, e nós discutindo essa mesma matéria e mantivemos lançamento, justamente porque não há nenhum prejuízo ao contribuinte, né? Você fez o lançamento para evitar a decadência. Se existe depósito, o máximo que vai acontecer é transformar o depósito ou devolver o depósito para o contribuinte, se ele for vencedor da ação judicial, ou usar o depósito para quitar o auto de infração, não vai ter cobrança e duplicidade do contribuinte. Então, eu mantenho aquele entendimento e abro divergência para negar provimento ao recurso especial do contribuinte. Doutor Luiz. Presidente, eu já tinha votado isso. Tem dois pontos que me deixaram preocupados. O primeiro ponto é que o lançamento original foi proc junto não comprovado. Isso é verdade? Mas não foi não foi esse o recurso. Então, nulo ele não é. Ele poderia ser cancelado por outros motivos. Não foi pedido, não posso dar uma decisão extrapetida. Agora, eu estou tentando aqui ler o RESP 1.140.956 São Paulo, e eu gostaria de ver se nessa decisão citada, 9303, estou fazendo aqui um esforço de ver isso rapidamente. Doutor Andrade, o senhor pode me confirmar a decisão que o senhor citou, que foi de 2 meses para trás, julho? 010-539. Posso fazer um esclarecimento, presidente? Por favor, doutor Jorge. Nessa decisão, eu não me referi a esse RESP, que é 1.140.956. Mas na sessão passada, eu acho que a doutora Tatiana votou também, e o senhor pesquisando constatou que esse repetitivo aqui se trata de execução fiscal. É que eu estou lendo um processo que eu fiz para o mês... Isso, exato, mas aí ela... É justamente essa. Aí nesse voto que eu estou fazendo... Aí a doutora Tatiana trouxe um pedaço dele, o item 4, dizendo que ele tem o condão de impedir a lavatura do auto. Não. Posso até ler a parte que eu diz assim, ó, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-se acerca da implementação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário em razão de depósito judicial, asseverando que sua implementação, quando integral, impede atos de cobrança, dentre os quais, aspas, a lavratura do auto de infração e a aplicação de multa, vírgula, fecha aspas, eu digo, não apreciando a possibilidade de lançamento sem aplicação de penalidade e com suspensão da exigibilidade. No mais, o STJ teve em conta apenas a extinção do crédito tributário em razão da conversão do depósito em renda da Fazenda Pública,
bem como a suficiência do depósito judicial no caso concreto em análise, determinando a extinção da execução fiscal em curso. Dessart conclui que o STJ não decidiu, no rito do 543C, acerca da impossibilidade do lançamento sem aplicação de penalidade e com suspensão da exigibilidade do tributo depositado judicialmente, que é o caso dos autos. Então, só para... O senhor me deu essa luz no mês passado. Sim, e no processo que eu estou julgando no mês que vem, eu estou fazendo essa colocação. Eu transcrevi o item 4 da ementa, que trouxe a parte do auto de infração, né? Mas realmente o doutor Jorge trouxe que realmente no mérito, né, o que foi julgado lá era no âmbito da execução fiscal. Só que na ementa realmente ficou que não tem o condão de impedir a lavratura do auto de infração. Mas a discussão travada no RESP, ele tinha em conta a execução fiscal promovida em face do sujeito passivo que promovera depósito judicial classificado como insuficiente pela municipalidade, e assim inábil suspender a exigibilidade do crédito. A situação fática é distinta, né? Só fazer esse esclarecimento. Sim. É que eu trouxe o item 4 da ementa, mas eu entendi, doutor Jorge, é que eu estou considerando a ementa. Doutor Luiz, pode concluir o voto, então? Concluo sim, presidente. Em face da interpretação sistemática do RESP, do STJ, eu sinto que não é a situação em discussão aqui, e pedindo vênia à relatora, eu vou acompanhar a divergência, votando da maneira que nós votamos em julho. Doutor Valci. Com divergência. Doutor Jorge. Com divergência. Doutora Érica. Vou acompanhar a relatora. Doutora Vanessa. Presidente, no 010.539, que o doutor Andrada referiu, eu acompanhei o posicionamento da divergência também, que não haveria nenhum prejuízo ao lançamento, né? Só que aqui eu fiquei na dúvida com relação a esse parágrafo, esse item 4 da ementa do RESP do STJ. Essa parte não vai influenciar no resultado, não altera essa questão do lançamento, né? Assim, pode fazer o lançamento, esse que eu fiquei na dúvida. Os efeitos pela realização do depósito integral do crédito. Nesse caso, houve o depósito integral do crédito, doutora Tatiana? Não. Nesse caso, houve o depósito integral. Assim, só que é aquilo, né, doutora Vanessa? Não é de execução fiscal, que é do caso da STJ. Isso. Ok. O ponto é que, assim, o STJ, eu acho que ele foi além quando ele trouxe tem um condão de impedir a lavratura do auto de infração, porque realmente foi o entendimento dele, mas realmente o que foi discutido é o que nem o doutor Jorge colocou. Mas só na execução fiscal. Sim, mas eu concordo com a ementa do STJ. Tá, ótimo. Tá. Então, eu vou manter meu entendimento, vou acompanhar a divergência, mas realmente eu vou anotar aqui para examinar esse acórdão do STJ. Então, votou. Doutora Vanessa, repete que eu desprestei atenção. Eu acompanhei a divergência, presidente. Divergência. Entendimento. Também acompanho divergência, então foi negado o provimento por maioria de votos. Vencidas as conselheiras Tatiana e Érica. Voto vencedor, quem fez o voto foi o Andrada? Voto vencedor, doutor Andrada. Aquele voto que foi citado do doutor Jorge, mas pode, tudo tranquilo. Então, doutor Jorge, voto vencedor. Já tinha anotado aqui, presidente. A Ana Tereza quer falar, deve ser para interromper a gravação, é isso? Sim, presidente. Eu vou encerrar a gravação